política. Nosso convidado de hoje é o candidato pelo PPS, que é o Partido Popular Socialista, com o número 23, o Ataíde Nery de Freitas Júnior, que tem como vice o Frederico Valente. Lembrando aí que cada candidato tem 30 minutos nesta segunda rodada para expor suas ideias, não sendo permitido extrapolar o tempo. Candidato Ataíde, na sua proposta de governo registrado, o senhor começa a falar do descompromisso ético de parte de alguns agentes públicos e que transformou Campo Grande num verdadeiro caos. Na sua visão, como mudar isso? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, meu querido Sérgio Cruz, nosso querido Madureira, ouvintes da nossa FM Capital, nosso terreno aqui, o Edson. Seu correligionário. Correligionário, um parceiro aí das lutas cívicas desse nosso estado. E dizer, Marcos, que o Brasil está sendo passado a limpo. Esse é um momento de reflexão nacional, porque ela não se instalou só em Campo Grande. Todos os ditames, todos os rincões brasileiros estão nesse processo de profunda análise de onde nós vamos, para onde segue o Brasil agora, né? Você teve agora, recentemente, um ex-presidente da Câmara Federal sendo cassado, né? Você teve uma presidente da República sofrendo impeachment, você teve um senador do estado do Mato Grosso do Sul sendo cassado, os empresários das maiores empreiteiras do Brasil presos, né? Ou seja, sendo desvendado um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil, que é a questão do Petrolão. Enfim, são aí referências que, primeiro, deixaram todos estupefatos, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil vinha reagindo desde 2013, quando saíram às ruas em São Paulo por conta da tarifa de ônibus. E isso culminou, sem dúvida nenhuma, agora e com as eleições municipais. Então, eu acredito que essa questão da lama asfáltica, da coffee break aqui em Campo Grande, do Petrolão e da Lava Jato nacionalmente, são referências que as pessoas têm que olhar com muita atenção, né? Porque às vezes as pessoas muito falam, né, Sérgio? Eu voto na pessoa, não voto no partido. Mas vai ver onde que esse partido está metido nessas esquemas de corrupção que lavaram e enxovalharam o Brasil. Está lá como mancomunado. Então você pode estar votando, em que pese o sujeito não está vinculado a isso, mas o seu partido é o principal articulador desses esquemas de corrupção. Então, eleitor, é importante que você veja isso, porque o processo político só se dá legitimado com os partidos políticos. Então, a gente pode dizer isso com tranquilidade, porque o PPS não esteve vinculado a nenhuma dessas ações, pelo contrário, esteve sendo muito ativo para combater isso. Então, aqui em Campo Grande, o eleitor que está desanimado, que está crítico em relação à questão da corrupção, agora ele tem que transformar essa indignação dele numa ação rigorosa, cívica, de fazer do seu voto uma arma poderosa contra a corrupção. Analisar, ver a história do candidato, perceber qual é a sua conduta do ponto de vista da postura pública, se ele sempre esteve nesse partido ou não, não que o cara seja obrigado a ficar num partido, mas sem dúvida que mudar de partido que nem muda de roupa é um sinal de que o cara está mais afim dos seus interesses do ponto de vista de poder do que interesse público. Então eu venho dentro dessa nossa pregação agora, essa pregação cívica de apresentar o PPS e as suas propostas dentro dessa linha. Nós temos que ser éticos, nós temos que ser cidadãos, nós temos que ter responsabilidade, porque nenhum político corrupto, ou vereador, deputado, prefeito, chega lá sem o voto. Então, isso também é resultado de um eleitor desatento. Então, meu amigo eleitor e eleitora, faça do seu voto a extensão da sua dignidade ou da sua indignação e vote com absoluta disposição em não querer dar continuidade a esse processo. E é isso, assim que a gente pede para que nós passemos o Brasil a limpo. E nós começamos a passar o Brasil a limpo a partir de Campo Grande, sem dúvida nenhuma. Enfrentando esse modelo carcomido, ultrapassado, que é um modelo centralizador, personalista e autoritário. Nós temos um modelo que é descentralizado, um modelo que é da gestão compartilhada e algo que se perdeu no Brasil, que são cidadãos gestores. Nós temos que trazer a população para enfrentar isso. E em 4 pilares básicos.
transparência para combater a corrupção, eficiência para ter planejamento de curto, médio e longo prazo, você ter rapidez para ter resolutividade, para a senhora, Dona Maria, seu José, chegar num posto de saúde, ter lá a dipirona, pelo menos, para dar para o seu filho esperar, ter o dicoflenaco, o paracetamol, que não tem hoje, não tem exame num posto de saúde. Onde está indo essa grana? E, finalmente, a questão da participação. Basicamente, é isso. Nós temos que enfrentar esse modelo que, se ele for mantido, quem entrar aí, por mais PhD em administração que seja, vai sucumbir. Bem, nós estamos conversando com o candidato Ataíde Nery, com o número 23, ele que é candidato à prefeitura pelo PPS. Uma das preocupações também que eu li no seu plano de governo é com relação à pobreza. Como diminuir a pobreza? Olha, a pobreza só se diminui você estimulando o empreendedorismo e a inovação. Não é você dando sacolão, não é você fazendo um assistencialismo como se a população fosse coitadinha. A população você pode ter excepcionalmente, ajudar, mas você tem que promover como ser humano. Senão você cria um círculo vicioso. Por isso que o Cristóvão Buarque, que foi um dos que inventou e postulou a questão da Bolsa Educação e não Bolsa Família, porque ele dizia que o Bolsa Educação é para você estimular que o filho não reproduza a situação do pai e da mãe de miséria. Este filho, com conhecimento, ele vai superar a situação de miséria. O Bolsa Família não. Você estimula que a pessoa tenha mais filhos para poder ter mais sacolão. E isso você só faz estabelecendo, porque isso é uma maldade, isso é uma construção viciosa que a gente precisa enfrentar. Como? Com empreendedorismo, com inovação, com a questão da prosperidade. Aliás, Sérgio, Marcos, meus queridos ouvintes, nós estamos dentro de uma ação que ela está sintonizada com o que há de mais moderno do ponto de vista do pensamento de preocupação de ocupação das cidades. Hoje, de 7 bilhões de seres humanos, 70% está morando nas cidades. Ora, ou você faz essa cidade ir para a barbárie ou vai para a questão da paz. Muito bem, nós pegamos, eu, Fausto Mato Grosso, o Valente, que é meu vice, junto com outras pessoas, pensamos em estabelecer, do ponto de vista daquilo que a ONU definiu como objetivos do desenvolvimento sustentável, porque sustentabilidade, considerando o que eu vou deixar para os próximos 40 anos, que o principal lema de um projeto são as pessoas. Se eu não tiver aí, incluindo as pessoas, a questão do ser humano, as crianças, eu estou fazendo um governo relapso. E junto com isso vem a questão da prosperidade, que você tem que estar envolvendo, a questão do ambiente, do meio ambiente sendo preservado, a questão da paz, nós temos que fazer uma cidade pacífica e a governança democrática. Dentro dessa linha é que nós queremos fazer em Campo Grande as prefeituras regionais. Você só vai conseguir identificar as potencialidades aqui da nossa cidade se essas 7 regiões hoje, formadas pela região do Lagoa, que tem mais de 100 mil habitantes ali na região do Lagoa. Você tem a região do Ayanduí com mais de 100 mil pessoas, é uma verdadeira cidade aquela região. Aí você vem a região do Bandeira, que é a Moreninha, Tiradentes, vem a região do Prosa, a região do Imbiruçu, o centro e mais 2 distritos. E as prefeituras regionais significam eu não criar subprefeituras, que você já cria uma tendência de diminuição da região. Prefeituras é para você ir lá e envolver todas as lideranças, conselho, não é construir um prédio, é você construir uma relação ética, moral e que as pessoas saibam que precisa potencializar a região. E cada região tem a sua especificidade. As prefeituras regionais, portanto, envolvendo as APMs, os conselhos regionais, os professores, os empresários, os estudantes, nós estabelecemos os agentes de saúde que não são ouvidos. As pessoas não são ouvidas e, como se não bastasse, ao não ser ouvidas, não se aprende com elas. Nós só podemos administrar se nós aprendemos com a população. Todo mundo acha que é o dono da verdade. Então, aprendendo, você vai fazer esse nosso orçamento de 3 bilhões e 600, e é bom que se diga, caro eleitor e eleitora, o seu voto não vale um aperto de mão, uma batidinha nas costas ou uma gasolina. O seu voto vale 3 bilhões 564 milhões por ano. Ou seja, ao longo de 4 anos, 14 bilhões de reais. Esse dinheiro que está sendo disputado hoje. E esse dinheiro só vai para 2 lugares. Ou ele vai para a corrupção, ou ele vai para atender a comunidade. Então, se você, eleitor, não se organizar, não se construir como aquele cidadão preocupado com os rumos da cidade, você vai ser refém da corrupção. Porque é a única forma, Sérgio, nós estamos na crise da representação. Nós temos que entrar no processo da
da construção da democracia participativa. Esse é o desafio. Qualquer fala que nós façamos e que não esteja ali colocado a medida de participação da população, nós estaremos estagnando a economia. Então, esse é um aspecto fundamental. Me permita, candidato Ataíde Nery, sair por um minuto desse nosso bate-papo para avisar aos nossos ouvintes que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi preso na manhã desta quinta-feira em São Paulo. Quero agradecer ao Marcelo Vargas, policial federal, que também nos manda o WhatsApp aí, nos informando daqui a pouco mais informações. Nós estamos conversando com o candidato Ataíde Nery, número 23 do PPS, candidato a prefeito de Campo Grande. Você falou, Ataíde, aí na questão das prefeituras regionais. Você sempre que fala em criar, em ampliar a infraestrutura, o que vem à cabeça do eleitor e das pessoas, de modo geral, é a questão do custo, né? Perfeito. Quanto é que vai custar para o município de Campo Grande essa descentralização administrativa? Vai custar o tempo do prefeito. Pelo menos uma vez por mês, esse prefeito tem que ir na região. E você já tem os prédios, Sérgio. Você não precisa construir um prédio novo. Você tem a escola, você tem as praças, você tem ali os empresários, você tem organismos que podem ser realizados. Na região do Bandeira, por que você não pode ir ali no próprio Parque Jacques da Luz, né, que tem lá todo o processo, né? Você tem na região do Anhanduí, você tem o Ayrton Senna, ali pode ser um grande centro de articulação da região. Por que não? Sem gastar dinheiro. Mas você precisa envolver essa sociedade. A prefeitura regional significa você criar um canal. Porque hoje o poder está centralizado. A gestão não é compartilhada. Não existe o cidadão gestor. Se eu pegar e falar assim, olha, esta região tem a questão da economia aqui, mas, no entanto, qual é a prioridade aqui? Vamos dizer na Moreninha. Sabe qual é uma das maiores prioridades na Moreninha, Sérgio? É a questão do esgotamento sanitário. Lá ainda está em cima de uma fossa, prejudicando o lençol freático, o nosso aquífero Guarani. Outra questão é a mobilidade urbana. Você não tem nenhuma via entre as duas rodovias para se chegar no centro da cidade. E ali são mais de 100 mil pessoas naquela região. Por que nós não debatemos a questão que você é um dos defensores do VLT, do veículo leve sobre trilhos, que poderia já usar esse trajeto que nós temos, fazendo uma conexão com a Moreninha, trazendo daqui até Anduí, até o distrito do Brasil, você pode fazer um VLT. É para imediatamente? Não, mas é um debate. Campo Grande daqui, o que nós seremos daqui 40 anos? Então, a primeira coisa é você ter a disposição de fazer um processo de diálogo permanente, para você não estabelecer quais são as verdades, mas sim a partir das necessidades da região, você ocupar isso. Aí você vai ter um orçamento que é limitado, mas que se você usar, inclusive, o voluntariado, Sérgio, que nós temos aqui Asilo São João Bosco, nós temos a ACC, nós temos a PAI, nós temos rotarianos, nós temos maçons, nós temos espíritas, nós temos aí vários conglomerados que estão ávidos para ajudar, mas ficam de pires na mão. Se eu trouxer esse ativo para ajudar a construir uma cidade próspera, eu não tenho dúvida que nós vamos melhorar os nossos indicadores, que são os piores em relação a Brasília, que não pode se comparar, mas em relação a Cuiabá e Goiânia, né? Campo Grande perde em todos os referenciais dados da ONU em relação ao desenvolvimento. Nós temos que enfrentar isso com o diálogo. A recente pesquisa do IBOP mostrou que a preferência, a reivindicação do Campo Grandense está focada em 60% na saúde, a saúde pública. O município de Campo Grande é o gestor pleno da saúde em Campo Grande, mas no setor de urgência e emergência, no setor de hospitalar, não tem nenhum tipo de... Não tem nada. O município de Campo Grande simplesmente não tem nenhum leito, não administra nada, a não ser a atenção básica, não tem mais nada em Campo Grande. Qual é o pensamento do seu programa, o pensamento do Ataíde, do PPS, com relação ao terceiro setor na saúde pública? Vital, Sérgio. Nós não temos a menor chance de resolver o problema da saúde se nós não envolvermos todos os agentes ligados a esse processo, seja a Santa Casa, seja o Hospital Regional, Universidade Federal, os hospitais de um modo geral. A saúde, aliás, era para ser uma referência para nós sairmos do buraco.
que nós entramos nessa cidade. Porque Campo Grande, por ser estrategicamente bem localizada, com 5 estados fronteiriços, 2 países, nós podemos ser o centro de excelência de atendimento à saúde. Se nós investirmos exatamente nesse terceiro setor, investirmos na saúde, não dessa maneira irresponsável que é, nós temos obrigação legal de 15%. Está se investindo 26%. Aonde, cara pálida? Se o sujeito chega num posto de saúde, não tem dipirona, não tem paracetamol, não tem diclofenaco, não tem exame. E aí o sujeito fica ali refém de uma cidade que não tem pronto-socorro municipal. Ora, nós transformamos aqui num dos maiores centros de atropelamento e de mortes e de situações de as pessoas se tornarem aí reféns da tragédia da moto. Né? Porque nós não estamos crescendo com planejamento. Esse planejamento é decisivo. Então, se eu criar aí todo um processo de, inclusive, pelas regiões, né, de saber o potencial, de fazer e atacar não a doença, mas atacar a saúde do ponto de vista do estímulo, de fazer campanhas de boa alimentação, para a questão do esporte e do lazer, para você estabelecer uma nova cultura em que as pessoas deixem, inclusive, de estar buscando o posto de saúde, mas estar buscando o processo da saúde. Porque é isso que nós estamos investindo, Sérgio. Nós investimos na medicina curativa ao invés da medicina preventiva. Nós temos aqui, do ponto de vista das UBSF, Unidades Básicas de Saúde da Família, e as suas, que você tem que ter aí equipes multidisciplinares, com médico, psicólogo, assistência social, você não atende 50% da cidade. Ou seja, você está inibindo a capacidade de verificar e antecipar o problema. Você está deixando o problema acontecer e ir atrás da questão da cura. Você não vai conseguir chegar nisso. Na verdade, é aquela situação ao invés do cachorro abanar o rabo, é o rabo que abana o cachorro. Né? Então, você não tem jeito de resolver, porque você não consegue ter planejamento. Esta é a formulação. Então, o cidadão vai ter que entender, e o terceiro setor pode fazer isso, né? E nós temos agentes de saúde, nós temos enfermeiros, nós temos médicos, nós temos aí equipes de alto valor do ponto de vista científico que podem ajudar, só que não são ouvidos. Não são aí devidamente atendidos na sua questão. Tem que valorizar. Outra coisa, nós temos que ter uma avaliação permanente do cidadão em relação ao atendimento num posto de saúde, numa unidade básica de saúde. Como que faz isso? Com internet, não essa giz aí que fizeram aí, que é um giz que apagaram, né? Só serviu para surrupiar o nosso dinheiro. Mas fazer e aproveitar as ferramentas da tecnologia para você envolver do guarda que atende até o médico, o cidadão fazer uma avaliação imediata sobre isso. Aí você vai melhorando o atendimento a partir da avaliação do cidadão e com a participação de médicos, de enfermeiro, valorizando essa categoria. Então eu não tenho dúvida, nós temos que rever uma série de conceitos, estabelecer a saúde como saúde preventiva e fazer dela um dos referenciais do empreendedorismo e da inovação para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ser uma referência em excelência. Aí nós faremos disso, inclusive, dinheiro para a comunidade. Bem, nós estamos conversando com o candidato Ataíde Neri, com o número 23, ele que é do partido, o PPS, candidato a prefeito. Melhorar a segurança passa pela questão de cultura e lazer? E totalmente, Marcos. Aliás, segurança, a gente tem um conceito chamado defesa social. Defesa social é quando você faz a segurança, não também do ponto de vista ela tem que ser preventiva também, né? Você tem que criar mecanismos de participação da sociedade, né, em que você não vá atrás do bandido, você consiga identificar o bandido antes dele chegar. E aí é todo um sistema de tecnologia que você tem que fazer. A defesa social, ela permite que você vá atrás dos espaços abandonados e torne esses espaços de ocupação da família, né, com iluminação pública. Hoje no transporte coletivo, por exemplo, tem um índice de violência contra a mulher absurdo, a partir das 22 horas. Olha, você tem que ter aquela parada cívica ou a parada obrigatória em que o cidadão, a partir das 22 horas, ele pare aonde está mais perto da sua casa e não no lugar escuro onde tem um ponto que para lugar nenhum, vulnerabilizando as mulheres, né? E então você tem que fazer toda essa conversa, toda essa discussão com todos os agentes. Num bairro,
numa comunidade, se você tiver a prefeitura regional, você criar esses mecanismos de defesa social permanentes, né? Você pode, nas Moreninhas, o Jaques da Luz, aquilo está mal aproveitado, abandonado, sem ter multiatividades de lazer, de cultura, de esporte. Sem esporte não tem jeito. Vem junto com isso a questão da educação, né? Que nós temos aqui 94 escolas, Sérgio, dessas só 2 escolas têm tempo integral, ou seja, dos 104 mil alunos, só 2 mil alunos estão em tempo integral. Você tem mais de 100 mil crianças aí abandonadas à própria sorte no período da tarde ou no período da manhã. O que você deve fazer é construir novas escolas? Emergencialmente não dá para fazer isso, mas você pode ocupar os espaços que estão aí à disposição para tornar a atividade da tarde como uma atividade com esses nossos profissionais de educação física, de psicologia, de cidadania. Aliás, Sérgio, eu sempre aprendi o seguinte com meu pai e com minha mãe. Olha, fale sempre obrigado, fale por favor, respeite o mais velho, levante-se quando chegar uma pessoa grávida, né, para você sentar. São princípios elementares que nós precisamos tá valorizando, recuperar o valor das pessoas respeitarem as outras. E isso só vai ter se você realmente fazer da educação a extensão de um processo de uma cidade pacífica, uma cidade próspera, que respeite os seus cidadãos. Então, sem uma educação em tempo integral, não a longo prazo, mas imediatamente você tem que construir esse processo com todo mundo participando, você vai, sem dúvida nenhuma, diminuir em muito a questão da violência. Aliás, tinha dados desse daí quando a gente acompanhava como vereador, as escolas que funcionam nos finais de semana para atividades multidisciplinares, desde esporte, lazer, como formação, informação, tanto para os idosos, como para as mulheres, como para as crianças, a diminuição do índice de violência é de quase 80% em furtos e banalidades do ponto de vista da marginalização. Então, isso é sério, isso pode ser feito, e é só assim que nós vamos fazer uma defesa social e uma segurança pública voltada para o cidadão. A polícia, que deve ser aí intercalada, guarda municipal, polícia civil, polícia militar e exército, porque muita gente diz assim, pô, Ataíde, segurança não tem nada a ver com o prefeito. Claro que tem a ver. Um cidadão que uma mulher que é estuprada, um cidadão que é violentado, uma casa que é invadida dentro de Campo Grande, e o prefeito tem responsabilidade sim, e vai ter que enfrentar isso com o aparato que ele tem municipal, estadual e federal, porque você não vive na União, você não vive no Estado, você vive ali na sua rua, e é na sua rua que você tem que ser feliz. Então a segurança, nossa, é prioridade, mas com conceito de defesa social. A polícia é para proteger a sociedade e não para amedrontá-la. Bem, e no seu plano de governo você fala da cidade que queremos. E para chegar nesse objetivo, a cidade que queremos, qual a importância do funcionário público? Campo Grande de todos nós, somos todos prefeitos. Esse é o desafio cívico, das pessoas saberem que elas têm responsabilidade nos rumos da cidade. E os servidores públicos, eu sou aí oriundo do serviço público, fui oficial de justiça 12 anos, concursado, fundei sindicatos, fundei associações, fui presidente da federação, lembro daqueles idos lá, o Sérgio era um daqueles que apoiava o movimento de maneira intransigente, fui preso pelo menos 2 vezes, lutando por servidores, né? Os servidores daquela época, de toda da Assembleia, fosse do Judiciário, fosse do Executivo, lembram das lutas históricas, que até hoje nós temos piso salarial conquistado. O primeiro estado que conquistou o piso salarial foi Mato Grosso do Sul, exatamente na luta dos servidores, né, que nós tínhamos aí um salário que era abaixo do salário mínimo, ou seja, e era proibido se organizar, hein, Sérgio? Então, os servidores públicos têm que ser valorizados, têm que ser estimulados, e eu sempre disse, o servidor não é servidor público, ou servidor do governante, ou servidor do prefeito, ele é servidor do público, é este que é o grande objetivo dele. A população tem que se sentir acolhida, porque o servidor público é um agente fundamental. Só para você ter uma ideia, Sérgio, em termos de cargos comissionados, o Brasil hoje, do ponto de vista de cargo comissionado, tem 90 mil cargos comissionados. Se você pegar os Estados Unidos, tem cerca de 9 mil. 9 mil, a maior potência do mundo, tem 9 mil cargos comissionados. A Grã-Bretanha tem 900 cargos comissionados. Aqui nós temos mais cargo comissionado do que servidor efetivo.
Ora, vamos transformar a possibilidade de valorizar esse servidor na carreira, no seu estímulo, dele ser recepcionado como aquele que tem a memória do que tem de melhor na cidade. Porque o gestor passa, mas o servidor fica. E sem dúvida nenhuma que nós vamos valorizar, porque o servidor é fundamental para que uma cidade dê certo. Sem ele, a cidade perde a memória. Sem ele, aquilo que é conquistado tem retrocesso. Então, contem comigo, os servidores, porque serão valorizados e a máquina desinchada, né? Cargo comissionado para estimular o servidor de carreira. Isso é fundamental, porque os projetos têm que ser maiores do que o interesse e a questão da vaidade do prefeito. O projeto tem que ser para Campo Grande para daqui 40 anos, e não apenas para 4 anos. Candidato Ataíde Nery, 1 minuto para as suas considerações finais, já agradecendo a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Eu agradeço, Marcos, Sérgio. Eu quero dizer a você, eleitor e eleitora desencantado com a política, que você não vote nulo e nem vote em branco. Essas pesquisas aí são que nem risco na água. Rapaz, não serve para nada. A grande pesquisa é a pesquisa da tua alma, da tua consciência, da sua dignidade, que quer enfrentar a corrupção. Então faça do seu voto uma arma poderosa contra a corrupção. Não vote nesses partidos aí vinculados à lama asfáltica, coffee break, Petrolão, Lava Jato. Faça do seu voto uma extensão do seu interesse. Se você quer que o dinheiro público seja bem aplicado, então vote certo. Vote no 23, vote no Ataíde. Eu sou ficha limpa, tenho uma história nessa cidade e quero transformar Campo Grande numa referência nacional de uma cidade pacífica, mas uma cidade que tenha desenvolvimento, contando com a sua participação. Por isso que Campo Grande é de todos nós. Somos todos prefeitos. 23, e muito obrigado pela atenção. Conversamos aí com o candidato do PPS, o Partido Popular Socialista, com o número 23, Ataíde Nery de Freitas Júnior, que tem aí como vice o Frederico Valente.